Olá, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula do Excelência em Conservação de Grãos. Meu abraço a você que já está aqui acompanhando então essa primeira aula, né? Nossa aula inaugural aqui do curso do Excelência, aí na plataforma, né? Na área de membros do Hotmart. Meu abraço também a você que aceitou o nosso convite no evento que a gente fez aí no LinkedIn, né? Surpreendeu também, né? Passamos um número aí, passamos de 500 inscritos, né, no LinkedIn. Meu abraço aí, meu muito obrigado também você que está nos prestigiando aí nesse momento também do lançamento aqui do curso, então, pelo YouTube, né? Meu muito obrigado a você, fique com a gente aí, então. Espero que você goste também nesse nosso primeiro momento, esse nosso primeiro encontro, onde a gente vai dar uma explanada geral assim sobre o andamento, como que vai funcionar o curso, como que vai funcionar o treinamento, como que as coisas vão decorrer, né? Mas eu não posso deixar aqui também de dar os meus parabéns, né? Parabéns para você que está aqui no Excelência, parabéns para você que já adquiriu o treinamento, para você que já está aqui na plataforma, já está aqui com a gente. Tem gente que começou lá desde os primeiros dias de vendas, né? Foram chegando pessoas. Eu quero dar aqui os parabéns para você, né, que está aqui já no Excelência. Parabéns para você que também está aí no YouTube, está assistindo, está com a gente aqui agora nesse momento do lançamento aqui dessa aula. E parabéns por quê? Né, por quê? Porque se percebe aqui, na parte de quem está aqui, quem está fazendo esse curso, quem escolheu por fazer esse treinamento, de estar aqui no Excelência, o que se vê aqui? Investimento pessoal, né? Eu tenho acompanhado as inscrições, né, o pessoal que está aqui no treinamento, o pessoal que está no Excelência já, e eu não vi ninguém que chegou aqui porque a empresa pagou, porque a cooperativa pagou, ou qualquer coisa assim. Todos os alunos que estão aqui no Excelência hoje, que já estão na plataforma, né, que já estão participando dessa aula hoje aqui, inclusive como alunos do treinamento, todos eles vieram, né, por motivação pessoal, por decisão pessoal, investimento pessoal, mexeram no seu bolso, né, iniciativa pessoal, iniciativa própria. E por isso eu quero parabenizar essas pessoas, né? Eu já há um tempo atrás, né, eu fiz alguns vídeos, inclusive, na época falando sobre o TAG, né, e citando esses dados, né, pesquisa isso, dados do IBGE, né, hoje falando a nível de Brasil, né, cerca de 75%, quase aquela regra dos 80-20, né, cerca de 75% da população brasileira hoje não tem interesse, né? Não está interessada, não está em busca de crescimento, não está em busca de qualificação, de cursos de profissionalização, né? Então, se você está aqui hoje, parabéns para você, por quê? Porque você está dentro dos 25%, aquela turma que vai atrás, que corre atrás, que assume o protagonismo da sua carreira, que entende a responsabilidade, que o seu crescimento pessoal, profissional depende de si, né? Ou seja, o nosso futuro, o nosso crescimento profissional, muito dele está na nossa mão, está na nossa responsabilidade, né? Independente daquilo que acontece lá em Brasília, né? Nós, querendo ou não, nós somos responsáveis, né, pelo nosso crescimento pessoal, pelo nosso crescimento profissional. Então, parabéns para você que está aqui no Excelência, parabéns para você que aderiu a essa ideia, né, que está aqui com a gente, que chegou aqui com essa vontade, esse desejo de aprender, de agregar conhecimento, de agregar o saber, né? E meu desejo sincero é que você saia de cada uma dessas aulas aqui do Excelência, a partir de hoje, que você saia daqui inspirado, motivado e desafiado, né? Esse é o meu objetivo, é a minha proposta, é a minha meta para cada um que chega aqui no Excelência, para cada aluno que está aqui, que você saia daqui inspirado, que você saia aqui sendo desafiado, né, a crescer, a progredir e a melhorar. Muito bem, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês alguns dados, gostaria de falar aqui um pouquinho sobre as perdas que ocorreram aí na safra de 2021-2022, bem recente agora, né? Segundo os levantamentos que a gente viu aí pela Conab, enfim, né, a gente pôde ver aí que o Brasil colheu aí, né, falando de safra de soja, né, equivalente a 125 milhões de toneladas, né? E isso numa área plantada de 38,19 milhões de hectares, né? Então a gente teve problema de estiagem na região sul, a gente teve problema de chuvas em excesso no centro-oeste, coisas que prejudicaram a safra, e isso numa média geral nos deu uma produtividade aí de 52 sacas por hectare, ou seja, foi uma produtividade bastante baixa, né? Essa safra de 2021-2022. Ô Marcos, mas por que você está falando em safra, em produtividade, plantio, lavoura, hectare? O que isso tem a ver com conservação de grãos? O que isso tem a ver com excelência em conservação de grãos? Esse dado
é um dado que, quando eu fui pesquisar, fazer alguns comparativos, aí eu particularmente fiquei bastante surpreso. Né? Se a gente pegar aí essa extensão, ou essa quantidade aí que foi plantada em área de lavoura, 38,19 milhões de hectares, nós estamos falando em extensão em algo aproximadamente 2 vezes o estado do Paraná. Tá? E o que acontece? Né? A gente hoje sabe disso, quem atua na área da armazenagem de grãos sabe que isso acontece. A gente pode considerar aí, por padrão, né, perdas médias aí na armazenagem de grãos aí na casa dos 5%. Tá? Então, trazendo esses 5%, perdas médias, novamente falando aqui, usando um valor referencial, a gente pegar isso e converter isso em lavoura, você já parou para pensar em que área que isso representa? Né? Se a gente considerar o volume, 125,6 milhões de toneladas que a gente teve de safra em 2021, 2022, e a gente considerar nos armazéns, silos e armazéns brasileiros, perdas, né, na casa de 5%, e nós traduzirmos isso, né, convertermos isso em área plantada, nós estamos falando aí em cerca de 1,9 milhões de hectares que foram perdidos dentro dos silos e armazéns brasileiros. Isso, convertendo em área, ou para a gente criar aí um parâmetro, um comparativo, seria o equivalente a praticamente 2 vezes a extensão territorial do município de Sorriso, Mato Grosso, maior produtor nacional de soja. Então, para você ter uma ideia do quanto nós brasileiros perdemos na armazenagem de grãos, o equivalente à extensão territorial de 2 municípios de Sorriso. Então você imagina 2 municípios de Sorriso, coloca aí Sorriso no mapa brasileiro, né, dá uma olhadinha lá no Google e você vai ver o tamanho desse município e você coloca isso dentro do mapa brasileiro e se vê, imagina assim, ó, 2 vezes essa área o Brasil perde de produção de grãos de lavoura, o Brasil perde dentro dos silos e armazéns. Então quando a gente começa a analisar os números dessa forma, a gente percebe que as nossas perdas elas são gigantescas na armazenagem de grãos. Apesar do número 5% ser um número pequeno, não ser um número que, olhando para ele por si só, não assusta, quando a gente começa a converter isso, quando a gente começa a transformar esse númerozinho em área, em volume, a gente percebe sim que o valor que tem ali, o volume, é muito grande, é gigantesco. As perdas que nós temos na armazenagem de grãos no Brasil são enormes. Né? Então, se falar, agora vamos pegar, por exemplo, um silo. Vamos considerar aí um silo de 100 mil sacas, um silo de geralmente aí um diâmetro 22 metros, 20 metros de altura. Nós perdermos 5% de um silo, por exemplo, nós estamos falando de uma coluna de grão de 1 metro de altura. Então você para do lado de um silo desse de 100 mil sacas e você vê ali 1 metro de coluna de grão dentro daquele silo está sendo perdida. São 5%. Quando a gente começa a olhar dessa forma, a gente começa a perceber o seguinte, olha, 5% não é tão pouquinho assim. Por isso que a gente tem essa necessidade cada vez mais urgente de buscar conhecimento, buscar qualificação, buscar preparação profissional. Para quê? Para que a gente possa buscar reduzir essas perdas ao máximo. Né? O objetivo, obviamente, deveria ser perda zero. Nós sabemos que, obviamente, isso é muito difícil. Falando especialmente em questão de clima brasileiro, né, nós temos uma dificuldade enorme falando da nossa característica climática, nós temos um clima com temperaturas predominantemente altas, né, baixa umidade relativa, o que dificulta para a gente, por exemplo, fazer um resfriamento adequado da massa de grãos com ar natural, o que dificulta para a gente, por exemplo, buscar manter um teor de umidade hoje dentro dos padrões que o mercado ainda vem praticando, aí na casa dos 14%. Então nós temos uma dificuldade enorme para a gente conseguir uma boa condição de conservação de grãos. Mas mesmo assim, mesmo tendo essa dificuldade, a gente não pode simplesmente jogar a toalha, né, e achar que está tudo bem, está tudo ok, a gente perder 5%, né, da nossa armazenagem de grãos. Falando novamente de lavoura, falando de plantio, né, a gente convertendo isso para a área plantada, né, eu fui pesquisar um pouquinho aí o custo da produção da lavoura, né, que aí nas últimas safras, safra 2020, 2021, 2022, na casa de R$ 4.880 hectare. Então, arredondando aí R$ 5.000. Né? Então, o que a gente pode tirar daí? Nós perdendo 5% da produção de grãos dentro dos silos e armazéns, nós estamos falando aí em quase 10 bilhões de reais
que foram simplesmente queimados, desapareceram. Foi investimento que foi feito em lavoura, foi investimento que foi feito em defensivo agrícola, em maquinário, em semente, em tecnologia para produzir e que foi simplesmente consumido dentro dos silos e armazéns. Então, é um número preocupante, né? A armazenagem de grãos, nós temos que entender o seguinte, nós estamos no meio da cadeia da logística. A gente está no meio entre lavoura, produção, né, e a indústria. Então nós estamos aí nesse meio de campo. Pegando aí alguns números da logística, né, números aí de 2020 que eu consegui ver, a gente pode ver aí o seguinte, cerca de 13% mais ou menos das perdas que ocorrem entre lavoura e indústria ocorrem no transporte rodoviário, né? 52%, mais da metade, ocorrem na armazenagem de grãos, né? Então assim, se nós estamos tendo perdas médias na armazenagem de grãos de 5% do volume que nos chega de grãos, a gente já pode considerar o seguinte, olha, pelo menos mais tanto já foi perdido no caminho, até chegar na unidade armazenadora. Então você calcula aí o prejuízo, né, o dinheiro que está sendo consumido simplesmente que desaparece, né? É um dinheiro que foi largado lá, investido na lavoura e sumiu, se consumiu. Se perdeu na estrada, se perdeu no transporte rodoviário, se perdeu depois dentro do silo, é um dinheiro que sumiu, desapareceu. Fácil a gente pode chegar aí a concluir que essa conta aí chega aí a quase seus 20 bilhões de reais. É muito dinheiro que a gente perde no agronegócio brasileiro. Nós somos um país gigantesco, nossa produção de grãos é gigante, nós alimentamos, né, o Brasil alimenta aí quase 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo, mas a gente perde muita coisa. É muito grão. Se a gente olhar, fazer essa análise, 2 vezes a extensão territorial do município de Sorriso, perdido dentro de silos e armazéns, é muito grão, né? Então, quando a gente fala aqui, quando vem com essa proposta aqui desse treinamento, desse curso do Excelência, você que está aqui agora, que abraçou a causa, que abraçou a ideia, investiu, olha, eu vou fazer esse treinamento, eu quero me qualificar, eu quero aprender mais, de repente você é um estudante, né, está aí buscando novos conhecimentos, ou você atua já, é um operador dentro de uma unidade armazenadora, ou um líder, um gestor, né, quando a gente se propõe a transmitir conhecimento, a oferecer uma forma de qualificação profissional, né, a gente precisa também fazer isso ciente do que está acontecendo na nossa volta, né? Então, quando a gente olha esses números, as perdas gigantescas que nós temos, apesar do número ser pequeno, né, fica evidente que cada vez mais, né, a gente necessita investir em qualificação técnica, né, em preparação, em qualificação profissional. Necessitamos também investimento tecnológico, obviamente que sim, mas acima de tudo nós precisamos preparação técnica, qualificação profissional e pessoal, né? E esse é o grande objetivo aqui do Excelência em Conservação de Grãos. Ok, Marcos, mas como que vai funcionar o treinamento? Como que vai ser? Como que vai ser o curso? Eu gostaria de conhecer, de entender melhor como que vai ser a dinâmica, como que vai funcionar, né? Então, você que nos assiste hoje aqui pelo YouTube, que aceitou o nosso convite aí para o evento, para esse lançamento, então, do Excelência em Conservação de Grãos, eu creio que cabe aqui a gente também explanar um pouquinho sobre isso. Uma das perguntas que me chegou foi o seguinte, olha, vai ser igual o TAG, né? Essa foi uma das primeiras perguntas que eu recebi quando comecei a divulgar então esse curso aqui, o Excelência. E eu quero dizer para ti o seguinte, não. O Excelência em Conservação de Grãos, então, ele vem com uma proposta um pouquinho diferente em relação ao TAG. Falando em TAG, né, o treinamento e armazenagem de grãos, ele entra inclusive como bônus dentro do Excelência. Então, para quem já está lá na plataforma, já deve ter visto lá que tem uma pastinha lá onde estão todas as aulas do TAG lá já 100% disponíveis também. Então quem está fazendo Excelência pode fazer o TAG também, vai ganhar o certificado do TAG também. Então você tem 2 cursos aí dentro de um pacote. Tá, mas quais são então as principais diferenças entre o TAG e o Excelência? No TAG, então, ele está lá 100% disponível, você adquire o treinamento, todas as 41 aulas, né, estão lá já 100% disponíveis para acesso imediato. Então você adquire o treinamento, você vai assistindo as aulas, conclui, preenche aquele gabarito, me envia, então a gente faz a emissão do certificado e ok. O Excelência vem com uma proposta já um pouquinho diferente. Então no Excelência a gente vai e postando as aulas então semanalmente. Hoje está sendo postada então a primeira aula, né? Hoje aqui no lançamento, essa aula inaugural,
e também já a primeira aula de conteúdo para quem já está no Excelência, para quem já está dentro da plataforma. Então a aula número 2 já está disponível também a partir de hoje, a partir desse momento aqui de lançamento do treinamento. Quem está no Excelência já tem conteúdo, então já tem aula número 2 disponível. Mas como que vai funcionar? Nós vamos ir liberando essas aulas semanalmente, então toda semana vai estar sendo liberada uma nova aula. Não vai ser o conteúdo todo já disponibilizado no momento que o aluno entra no treinamento. Então, e essas aulas elas vão sendo disponibilizadas aí ao longo de um ano. Então, para quem chegou agora no começo, no lançamento da Excelência, ele vai terminar as últimas aulas aí em início de setembro de 2023. Né? Quem vai chegando depois, né, já vai ter as aulas então que se acumularam, então conteúdo já retroativo para ir assistindo, se atualizando, e vai depois assistindo as aulas conforme elas forem também sendo postadas na plataforma. Tá? Então vai funcionar mais ou menos dessa forma. Todas as aulas, então todo o conteúdo do curso vai ser postado aí dentro desse período de um ano. Por que isso? Porque o período de assinatura, né, do Excelência, então ele te dá acesso, né, à área de membros durante um ano. Então, como a gente começou a fazer as primeiras vendas aí do treinamento ali em 20 de setembro, né, então a gente obrigatoriamente precisa concluir o treinamento, todo o conteúdo, todas as aulas, todos os módulos até máximo início de setembro. Então esse seria o prazo, né, para os alunos concluírem também o treinamento, tá? E outra coisa, né, a gente buscou então, dessa vez com o Excelência, criar algum método, algum meio de a gente buscar interagir um pouco mais, né, de a gente buscar ter mais contato, né, fazer mais networking também, né? Então o Excelência, para quem está no Excelência, para quem já está na plataforma, você vai ver que se tem lá um link para você acessar um grupo no Telegram, onde você pode interagir ali. A gente vai postando também os avisos das aulas, vamos conversando com o pessoal ali que está fazendo o treinamento. Ô Marcos, mas por que o Telegram? A gente escolheu usar essa ferramenta, né? Por quê? Porque ali vai ficando histórico. Então aquele aluno que hoje decidiu aqui estar no YouTube, por exemplo, assistindo essa aula, e vai pensar, não, mas eu quero fazer o treinamento, né? Você vai adquirir o treinamento, você vai entrar lá no grupo e você vai ver os conteúdos retroativos que estão lá disponíveis. Então a gente optou pelo Telegram por essa facilidade de ficar o histórico ali. Quem vai chegando depois já tem aquela possibilidade de ver o que foi falado até ali, os conteúdos que já foram colocados ali. Então tá tudo disponível, ok? Então por isso a gente escolheu essa ferramenta do Telegram também para a gente conversar um pouco mais, buscar ter um pouco mais proximidade, né? Buscar ter mais contato. Então essa é a principal diferença entre o Excelência e o TAG. Então para quem já está, né, na plataforma, para quem já é aluno, quem já chegou, já não vai ser novidade isso. Mas para quem nos acompanha aí no YouTube, então, e de repente está curioso, está querendo saber como é que vai ser, como é que não é. Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês aqui na tela, vou mostrar aqui ó, o meu celular aqui, onde você pode ver aqui como que você pode acessar, por exemplo, a área do treinamento. Você vai receber um link, então, né, a área de membros, onde vai aparecer lá, conecte-se na sua conta, Excelência em Conservação de Grãos. Aí você vai fazer o seu login, né, colocar o seu usuário e senha, que é o mesmo que você faz lá na Hotmart no momento que você faz a aquisição do curso, do treinamento. E esse login, então, vai te colocar numa área de membros, numa área do curso, onde você vai ter acesso ali, então, a todos os conteúdos, né, a todas as aulas, os materiais que estão sendo postados. Inclusive quem está no Excelência já pôde ver isso aí, a gente já colocou materiais lá, todo o tag já está 100% disponível dentro da plataforma. Tem alguns outros materiais de leitura, tem alguns materiais de apoio, que a gente colocou já alguns gráficos, carta psicométrica, colorida, em formato A13, e uma série de coisas que a gente já veio alimentando, colocando conteúdos lá, então, para quem é aluno do Excelência, que pode usufruir, pode baixar, pode mexer. Os e-books, né, o Termometria e Aeração, Guia Prático para Armazenagem de Grãos, segunda edição, o mínimo que você precisa saber sobre armazenagem de grãos, esses dois e-books também estão dentro do Excelência. Então é um pacote bem completo, né? Você faz o Excelência, você ganha o TAG, né, o treinamento em armazenagem de grãos, você pode fazer o treinamento, tem o certificado certinho, você tem os dois e-books que hoje estão disponíveis também. Então, para quem faz o Excelência, leva esse pacotão aí, né? E a área, então, para você acessar o treinamento, que você vai ver lá, é mais ou menos semelhante a essa tela aqui. Aqui eu estou na primeira página, né,
do Excelência, onde aparece já a primeira aula do TAG, que está disponível como bônus então para você. Então você vai ter uma tela assim, você pode usar aqui, acessar, inclusive assistir as aulas pelo celular, né? Aqui do lado você vai aparecer, tem todos os módulos, todos os conteúdos, aqui está carregando agora, né? Mas você vê todas as pastas, tudo organizadinho, onde você pode acessar todos os materiais que já estão disponíveis, né? Então você pode assistir no celular, né? Não precisa necessariamente estar na frente de um computador, você pode assistir as aulas pelo celular, né? O nosso objetivo também não é fazer aulas muito extensas. Então, assim como foi no TAG também, eu costumava dizer sempre, olha, o TAG é um curso que você pode fazer no seu intervalo do almoço. A gente pretende não se estender muito, né? As nossas aulas elas vão ficar aí na casa de 20, 25 minutos, não muito mais do que isso. Por quê? Porque a gente também quer respeitar, né, a disponibilidade de tempo das pessoas. Principalmente a gente sabe, numa época de safra, né, no corre, vamos dizer assim, onde o fluxo de trabalho numa unidade de armazenagem, né, é muito intenso. Então, de repente, aquela pessoa que trabalha ali na operação de uma unidade armazenadora vai ter dificuldade de parar 1 hora no dia, 1 hora e meia para estar na frente do computador, do notebook assistindo uma aula, né? A gente sabe disso. Agora, 20 minutos, meia hora, né? Ok, mais tranquilo. Então, a gente também pensa nesse pessoal que está na área operacional e por isso a gente busca fazer, então, aulas um pouquinho mais enxutas, né? A gente passa o conteúdo e deu, né? Próxima aula. Então, tem as leituras, tem as dicas de livros que a gente vai também estar passando. Então tudo isso para quê? Para viabilizar, né, o acesso, para facilitar, né, e buscando sempre, obviamente, ser bem objetivo, bem prático, bem focado, mesmo na questão operacional do dia a dia, né, para quem está lá, né, com a mão na massa, né, para quem está no dia a dia do silo, do armazém. Então o treinamento, o curso, ele tem esse objetivo de ser bem focado, bem voltado à prática operacional, né? E nessa facilidade então de você fazer no momento que você quiser, assistir no seu celular. As aulas vão ser liberadas toda semana, mas elas vão estar gravadas, você pode assistir quando você quiser, de manhã, à tarde, à noite, o horário que você quiser. Elas simplesmente vão sendo liberadas semanalmente. Então depois que a aula está liberada, o horário que você quiser assistir, ok, de acordo com a sua disponibilidade de tempo, vai estar lá, quer assistir na semana seguinte, quer assistir de novo, enfim, as aulas elas vão ficar gravadas para você acessar e assistir quantas vezes você quiser. Ok, mas e quanto aos conteúdos, como que vai ser, como que vai funcionar? Bom, primeira coisa que eu preciso deixar bem claro também, né, em relação aos conteúdos, o Marcos aqui não está inventando nada, né, então os conteúdos que a gente vai tratar aqui, obviamente todos eles têm o seu devido embasamento técnico, literário, então a gente vai estar passando conteúdos aqui que obviamente eles são extraídos de literatura, de livros técnicos sobre armazenagem de grãos, né, e sobre secagem, sobre manejo integrado de pragas, enfim. Então todo o conteúdo que você vai ter disponível aqui no Excelência, né, não é invenção, não é a axologia de ninguém, não, a gente vai estar baseando, fundamentando todas as aulas, todos os conteúdos aqui em literatura técnica, né? Então, para quem acompanha aqui o canal Grão de Prosa, que é onde inclusive hoje essa aula está sendo transmitida pelo YouTube, né? Há uns dias atrás a gente estava produzindo então alguns vídeos aí com algumas dicas de literaturas, aí de livros técnicos sobre armazenagem de grãos. Então, quando falamos aqui em questão de conteúdo do Excelência, obviamente a gente vai estar buscando conteúdos em literatura técnica, em livros, vamos estar trazendo isso, mas obviamente, claro, né, a gente vai estar sempre tratando esses conteúdos, mas com um olhar prático e operacional, né? Então, o Excelência em Conservação de Grãos, ele não tem o objetivo de ser um treinamento, um curso de nível acadêmico, tá? Não é esse o objetivo. Nós não vamos passar aqui teoria exaustiva, maçante, né? Não é esse o foco do Excelência em Conservação de Grãos, tá? O foco do treinamento aqui é prático, operacional, é para quem está no dia a dia da armazenagem, é para quem está cuidando do silo, do armazém, para quem está mexendo com o grão, para quem está tomando decisão, liga a aeração ou não, liga, desliga a aeração, temperatura do grão, teor de umidade, precisa fazer o manejo, olha, eu tenho essa condição de temperatura, de clima, é favorável para fazer a aeração ou não, qual é o resultado que eu vou ter. Então, o Excelência em Conservação de Grãos, ele tem esse objetivo
de fornecer subsídio, né, conhecimento técnico, né, capacitação, né, para quem? Para quê? Para quem está aí no dia a dia, né, da unidade de armazenagem, para quem está operando ou liderando, fazendo a gestão de uma unidade armazenadora, né? O nosso objetivo é esse. Nós não vamos trabalhar aqui assuntos ou não vamos aprofundar assuntos a um nível acadêmico, né? Não é esse o objetivo. Nosso objetivo é trabalhar aqui, fornecer conteúdo, fornecer subsídio técnico, né, para quem está mexendo, para quem está, como se diz, né, com a mão na massa, né, para quem está no dia a dia da armazenagem de grãos. E como vai funcionar então? Como é que vai ser essa dinâmica? A gente está prevendo então aí 10 módulos, né, a realização para passar então todos os conteúdos do Excelência, né? São 10 módulos, onde a gente está prevendo nesses 10 módulos aí um total de aproximadamente 50 aulas. Por que aproximadamente? Tá? Pelo seguinte, a gente então está se propondo a fazer esse treinamento, todo o seu conteúdo vai ser disponibilizado ao longo de um ano. Então, como eu falei antes, até início de setembro de 2023, todos os conteúdos, todas as aulas têm que estarem disponíveis, né? Tudo tem que estar prontinho, né? Disponível para quem está fazendo o treinamento. Então, eu digo que a gente tem essa previsão de aproximadamente 50 aulas, 40 horas, né, de curso, é o que a gente está prevendo hoje, pelo seguinte: quando comecei a produzir o TAG, então, né, a ideia inicial era de que fossem 30 aulas, terminamos com 41. Né? Então, conforme o andamento, né, dos assuntos for evoluindo, conforme a gente for tratando cada conteúdo, às vezes vai ter aulas que a gente de repente vai pegar 2 assuntos e juntar, ou de repente algum assunto a gente vai precisar estender, fazer 2 aulas, né? Então vai ter essa dinâmica, e isso não dá nesse momento a possibilidade de a gente dizer, de ser exato, olha, vão ser tantas aulas e vão ser tantas horas X, né? Então a gente tem nesse momento essa previsão, né? Muito provavelmente nós vamos ficar aí em 50 aulas e 40 horas de curso ao longo desse um ano. O objetivo então é a gente passar todos esses conteúdos, né, e a gente vai ter então aí os 10 módulos. Né? Então o primeiro módulo, esse módulo introdutório, onde faz hoje essa aula inaugural, nós vamos falar sobre as perdas na produção, na armazenagem, vamos falar sobre quebra técnica. No módulo 2, então, a gente vai falar sobre os cuidados no processo do armazenamento, né? A importância aí dos cuidados pré-armazenagem. Né? No módulo número 3, vamos falar sobre conservação de grãos. Então, todos os assuntos aí envolvendo a matéria de conservação. Módulo 4, vamos falar sobre manejo integrado de pragas. Módulo 5, vamos falar sobre sistemas de termometria, tecnologias, né? Módulo 6, vamos falar sobre sistemas de aeração, manejo de aeração. No módulo 7, vamos falar sobre sistemas de exaustão, renovação, resfriamento. No módulo 8, vamos falar sobre gestão estratégica da conservação de grãos. Então, hoje se fala muito em gestão, dados em nuvem, se tem hoje já uma disponibilidade de todo um aparato tecnológico, né, muito dado, muita informação sendo produzida, mas como que eu trato isso? O que eu faço com todas essas informações, com todos esses dados? Como é que eu mexo com tudo isso? Então esse módulo vai ser focado um pouquinho nisso aí. Tá? O módulo 9, então, a gente vai fazer um fechamento, a gente vai fazer um apanhado geral de todos esses conteúdos. E no final, o módulo 10, então, um módulo extra, né, vamos dizer assim, onde a gente vai estar falando um pouquinho sobre a parte de instrumentação de unidades de armazenagem de grãos, a parte de comando. Então, para quem aí de repente está acompanhando essa primeira aula e atua numa área de manutenção elétrica, né, de uma unidade de armazenagem de grãos, esse último módulo vai ser focado um pouquinho nessa parte de instrumentação de comando e controle, né, envolvendo vários, né, equipamentos aí das unidades armazenadoras de grãos. Então esse módulo 10 aí é um plus, um módulo extra, mas ele vai também ser inserido dentro desse prazo de um ano. Então basicamente seriam esses módulos e esses conteúdos que a gente vai estar trabalhando aí então ao longo do andar aí do Excelência em Conservação de Grãos. Ô Marcos, mas e vai ter certificado? Sim, vai ter certificado, assim como o TAG também tem o seu certificado de conclusão. O Excelência em Conservação também vai ter o seu certificado e vai aparecer teu nome certinho, a carga horária, o período de realização do treinamento. Né? Então, após a conclusão do treinamento, né, isso também é importante a gente frisar aqui,
né, a forma de avaliação. Como que eu vou saber? Olha, o Joãozinho lá, ele assistiu todas as aulas, ele participou do treinamento, né, e eu posso então entregar o certificado de conclusão para o Joãozinho, né? Então, como que vai funcionar essa questão da avaliação? No TAG, a gente tinha então um questionário, né, no final do e-book Termometria e Aeração, e um gabarito. Então, o aluno então que concluía o TAG ia lá, respondia as questões, preenchia o gabarito e me enviava. No Excelência, por a gente estar trabalhando de uma forma assim um pouco mais dinâmica, mais interativa, eu vou desafiar você a algo um pouquinho diferente. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, talvez? Vai, né? Mas eu creio que o aprendizado, o crescimento também vai compensar e vai ser maior. Então, no Excelência, a gente vai trabalhar de uma forma um pouquinho diferente, né? A cada aula que for sendo postada, você vai fazendo, num arquivo que vai ficando para ti, aí você vai fazendo um pequeno relatório, né? Aula número 1. Na aula número 1 falamos sobre o assunto tal, abordamos sobre as perdas que ocorrem na armazenagem de grãos, falamos da produção, do impacto disso na produção na lavoura, enfim, todo esse contexto. A aula número 1, na verdade, é uma aula de ambientação, então não tem muito essa necessidade. Mas a aula número 2 é uma aula de conteúdo. No final da aula, então, você pega lá um arquivo Word, aula número 2. Na aula número 2, nós vimos sobre o assunto tal e tal e tal, né? Uma frase ali, 2, 3 linhas, né? Ok. Não precisa fazer um texto sobre cada aula, mas apenas aquele relatóriozinho do que você esteve vendo em cada uma das aulas. Ao final de assistir então todas as aulas, quando o curso estiver concluído, você me envia esse relatório, né? Então a gente vai trabalhar dessa forma, nessa dinâmica. Um pouquinho diferente simplesmente de responder questões, marcar e enviar um gabarito. Eu quero que você escreva algo, que você pense sobre aquilo que a gente tratou durante a aula, os conteúdos, que você reflita um pouquinho sobre isso, que você produza algo, né, acerca de cada conteúdo que a gente vem a tratar aqui no Excelência. Então vai ser mais ou menos essa a dinâmica que a gente vai fazer para avaliação, vamos dizer assim, e para a emissão dos certificados de conclusão. Ok, pessoal? Vamos chegando então aqui ao final desse nosso primeiro encontro, dessa aula inaugural, né, de explanação, de como que vai ser o andamento então aqui do Excelência em Conservação de Grãos. Meu muito obrigado, né, a você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, que assistiu essa primeira aula então pelo YouTube, que aceitou o nosso convite lá no LinkedIn, né? Meu muito obrigado a você. E caso, né, você que está aí assistindo então essa primeira aula e que não está ainda no Excelência, mas ficou cativado, né, se sentiu instigado, inspirado, né, pela proposta, né, aqui do Excelência em Conservação de Grãos, eu vou deixar meu número de WhatsApp aqui, tá? Para você poder entrar em contato, estou disponível para falar com você agora. Você pode me mandar mensagem aqui nesse número aqui no WhatsApp, tá? Me chama lá. Ficou com alguma dúvida? Olha, eu queria saber como que vai ser o treinamento, ou como que eu faço para adquirir, como que é o pagamento, como que funciona. Fiquei com alguma dúvida, vai ter tal e tal assunto, vai abordar determinado assunto. Me manda aqui no WhatsApp, tá? Pode me chamar aqui. Ficou com alguma dúvida, ficou com alguma coisa pendente, pode me chamar aqui. Estou aqui disponível para responder você a partir de agora, tá? Então, e gostaria, claro, de poder contar com você já dentro da Excelência a partir da próxima semana, né? Para os alunos, para quem já está dentro da Excelência, então fica ligadinho aí que a aula número 2 já está disponível aí para vocês na plataforma também. Então já tem aula de conteúdo disponível, né? Então o curso começa dia 10 de novembro e dia 10 de novembro já tem conteúdo lá para você assistir. Então, além dessa aula inaugural, hoje já a aula número 2, para quem está na plataforma, para quem já é aluno do Excelência, já está lá disponível. Ok, pessoal? Meu muito obrigado mais uma vez, um abraço a cada um de vocês que está aqui com a gente nesse momento. Para quem vai assistir essa aula, de repente não conseguiu assistir agora nesse momento no YouTube, mas vai assistir mais tarde, tá? Da mesma forma, fico à disposição, né? O pessoal tem aí meu contato nos grupos de WhatsApp sobre armazenagem, no próprio LinkedIn, pode me procurar lá também, a gente está à disposição, ok? Meu muito obrigado a todos, um abraço e conto com você na próxima aula do Excelência em Conservação de Grãos. Tchau, tchau!